Desabafo Corporativo hoje volta com novos pactos com o trabalho. Toia, meu companheiro nesta série, e seus novos convidados de hoje. Quem são eles? Trouxe 2 convidados aqui muito interessantes. Alexandre Steinberg, coach de verdade, não coach de Instagram. Foi também meu coach, ajuda muito as pessoas a desatarem os nós. É o que ele sempre diz, né? E Mônica Simão, agora especialista em Site-Based Marketing, ex-Seleteia, e eles vão contar um pouquinho sobre como que é essa jornada pós-CLT. Então, o sujeito passou a vida inteira no CLT, vai para uma carreira solo e as coisas mudam. Então, vamos ver o que muda. Muito bem. Então, Alexandre, quer começar? O que muda quando a pessoa deixa cargo, sobrenome de empresa e vira a chave? Bom, eu acho que muda muita coisa, mas talvez a primeira pergunta seja por onde começa. E o por onde começa, exatamente, eu entendo que o primeiro passo é descolar a identidade do mundo corporativo para redescobrir a identidade pessoal. Isso acontece quando você desvincula quem você é do seu cargo, daquilo que você faz, e aí vem aquela pergunta: se eu não sou o cargo, eu não sou o que eu faço, quem eu sou? Aí fica difícil. Essa pergunta é difícil. É difícil. Mas aí, assim, eu vejo existe uma progressão. Tem o ser, tem o ter, tem o estar e tem o sentir. Por onde a gente começa? Eu vejo pelo que incomoda no dia a dia. Então, é aquele pequeno incômodo que você tem. Puxa, isso podia ser diferente, isso podia ser melhor. É por aí que a gente começa. Porque fala, quem eu sou? Você vai travar, vai ficar anos pensando e não vai se encontrar. Mas começa do pequeno, você vai indo para o lado do estar, do ter, do ser. Eu vou até exemplificar. Você pode sentir raiva, pode estar com raiva, pode ter raiva, você pode ser raiva. Difícil. Mas existem estágios, e assim, eu vejo isso aí mais ou menos assim, a permanência. Quanto que aquilo fica impregnado em você? Quanto que você veste essa identidade? Só que a gente começa normalmente com a identidade pelo que a gente faz, pelo rótulo que a gente recebe. Então, como é que você se identifica? É só pegar um LinkedIn, como é que é? Eu sou CEO, eu faço isso, eu faço aquilo. É difícil você se definir. Eu sou isso. Cada um tem a sua, lógico. Uhum. E é multidimensional. Não é uma coisa que você fala, é uma única definição. E você, Mônica? Você virou a chave. Eu virei. Virou a chave. Como é que é se tornar toda a sua história um diferencial e não se limitar? Pergunta boa. Eu costumo falar que é o nu na frente do espelho, né? Você não tem mais ninguém fazendo as coisas por você. Então, desde gerar leads, de você fazer o contato com o cliente, atender o cliente e também lavar roupa e cuidar da filha. Então, é muita coisa junto. Só que a gente se redescobre, né? O que o Alexandre estava falando. A gente começa... Dá um medo, ainda mais no meu caso, eu saí da vida CLTeica à beira de completar 53 anos. Então, algumas pessoas me chamavam de louca, outras me chamavam de corajosa, quando, na verdade, era o único caminho que eu tinha. Eu falei, gente, para eu ser feliz, é isso que eu tenho que tentar agora. E eu sempre brinco, eu nunca vou dizer que eu nunca mais vou voltar a ser CLTeica, porque eu estou muito nova para dizer nunca mais para alguma coisa na minha vida. Né? Aprendi com o James Bond a nunca mais dizer nunca. Mas é exatamente o que você falou. Aí você começa a ver que os seus pontos positivos, o seu expertise, toda a bagagem, no meu caso, mais de 30 anos de experiência em marketing, pesquisa de mercado, empresa B2C, agência de inteligência de mercado, eu tinha que transformar isso na minha ferramenta
de trabalho. E quando você começa a parar para pensar, você não tem mais aquela preocupação com a avaliação de performance, né, Ale? Que a avaliação de performance é o que não te deixa ver quem você realmente é, porque sempre tem alguma coisa para melhorar. Você fala assim, mas espera aí, eu sei fazer isso. Então, nesse dia a dia, você vai se redescobrindo com todos os medos, com ansiedade, sabe? Vai com medo mesmo. Eu acho que é um pouco esse o processo que eu venho experimentando há quase 2 anos. E é muito interessante, é um aprendizado constante. Você me permite, Mônica? Uma coisa que eu falo muitas vezes, nessa transformação que acontece, enquanto você está no mundo corporativo, os problemas caem em cima da sua mesa. Você não escolhe. Eles vêm lá, tem a pilha de problemas, você tem que resolver. Quando você sai e passa a empreender, você tem que ir atrás dos problemas e escolher quais você vai resolver, porque você não vai conseguir resolver todos. Então, você tem que vender, você tem que fazer marketing, tem que criar de produtos, criar o produto, tem que ir atrás de cliente, tem que fazer contabilidade, emitir nota fiscal. Eu tô pensando nisso. Só eu que tenho que fazer? Não, né? Pode usar IA. Não, sim, mas... Mas você tem que escolher os problemas, eles não caem para você, selecionados. Olha, resolva essa pilha de problemas. E é uma mudança que, exatamente como você traz, é multidimensional. Sim. Você ainda é mãe, você concilia com isso, tem uma agenda flexível. Eu costumo falar que o dia que eu percebi que eu falei, gente, a minha vida mudou 180 graus mesmo, foi uma segunda-feira, eram 7 horas da manhã, eu já estava batendo a segunda máquina de lavar roupa, ou seja, eu já tinha batido uma e pendurado as roupas, estava batendo a segunda máquina de lavar roupa, eu já tinha temperado o frango, estava no forno, eu estava terminando de fazer a lancheira da minha filha enquanto ela se trocava, 7 horas da manhã. Eu lembro que eu olhei no relógio e eu falei, definitivamente a vida mudou. Então você vai conciliando, esse é o horário que eu tenho, esse é o horário que eu tenho para cuidar da minha vida pessoal, para fazer minha atividade física e tudo isso... De novo, né? Desculpa eu falar isso de novo, mas é essa redescoberta. E é gostoso. Assusta, mas ao mesmo tempo você fala assim, gente, será que eu consegui? Olha, foi maravilhoso eu encontrar numa terça ou numa quinta a Mônica no parque. Eu já tinha acabado o treino, ela estava chegando. Foi a primeira vez que nós nos encontramos. E foi tão maravilhoso poder saber assim, gente, nós estamos aqui numa terça ou quinta, num horário que nós já estaríamos dentro da empresa, arrumadas, enfrentando a mesma agenda, as mesmas encrencas, e a gente está aqui por opção. E assim, aquele dia eu falei, nossa, que maravilha. Desculpa aí, câmera. E foi aí que eu falei assim, nossa, tem tantos prós e tem tantos contras, como tudo na vida. Sim. Mas a liberdade, a escolha consciente de onde eu vou estar, com quem eu vou estar, que cliente eu vou atender, como eu vou atender. Sim. É presencial? É online? É espiritual, que seja, né? Depende do segmento. Mas tem uma questão que a gente olha muito, né? Essa questão, por exemplo, de 6x1, 4x1. Nós somos 7x7. Então, nós podemos trabalhar a qualquer momento, podemos parar a qualquer momento. Fato. Sim. Então, você consegue eliminar certas ineficiências que são inerentes ao... Modelo padrão. Ao gado, né? O gado vai, então... Por exemplo, você vai sair para trabalhar... Pô, se eu vou marcar uma reunião, eu não vou marcar no mesmo horário que tá todo mundo saindo, eu vou marcar um pouquinho depois. Eu não vou na academia 7 da manhã, nem 6 da tarde. Eu vou, sei lá, ou 10 horas, ou 3 horas, o horário que tiver menos... Gente, acho que até do ponto de vista ecológico nós contribuímos aí de alguma forma. Mas eu queria trazer aqui também uma questão aqui pro Alexandre, quando a gente fala em cima das motivações, porque normalmente, vamos pegar aqui uma jornada de um cidadão comum que nasceu neste planeta. Então, basicamente, as pessoas escolhem as coisas por ele. Então, onde é que você vai estudar? A criança não vai escolher a escola dele, né? Faculdade, muitas vezes, também não escolhe, o pai direciona. Às vezes, você vai arrumar um emprego, por quê? Porque alguém disse para você que era importante trabalhar naquele tipo de empresa. E eu vejo muito isso, né? Quais são os agentes motivadores até então de uma vida corporativa? Geralmente é o status e o salário, basicamente. E eu tenho percebido muito nos mentorados o seguinte, quando ele vai para uma carreira independente, os motivadores mudam completamente. Completamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel dos motivadores em cada uma das fases.
Olha, quando eu falo de motivação, eu vejo que normalmente a gente pergunta por que está fazendo isso? E para quem me conhece, sabe que eu viro essa pergunta para que você está fazendo isso? É sutil, mas tem uma conotação diferente. Quando a gente fala por quê, a gente olha para trás e a gente justifica aquilo que a gente já está fazendo. O para quê é o papel em branco. Aonde você quer chegar? Por que vale a pena fazer isso? Muda muita coisa. Completando o que você estava falando, realmente a faculdade normalmente não é só os nossos pais, não são os nossos pais que influenciam, mas nosso ambiente, nossos amigos, etc. É o grupo, você entra na faculdade, você nem sabe exatamente por que você está fazendo isso. Provavelmente acontece a mesma coisa com o emprego. Você não sabe exatamente para que está fazendo isso. E é uma questão que eu tenho me colocado recentemente, interessante, que é para quem você quer trabalhar? Que você quer trabalhar. Porque o primeiro impulso que nós temos é para quem paga. Quem que paga para isso que eu já acumulei? Sim. Uhum. Mas olha pouco para frente. Sim. Onde a gente quer chegar? Uhum. Se a gente quer chegar em determinado lugar, a gente tem que começar a olhar para que cliente que me leva para esse lugar. E isso muda tudo. Muda a cabeça de que evento que você vai frequentar, com quem você vai falar, o que você vai estudar. Então você começa a olhar o mundo de uma forma um pouquinho diferente, vira estratégico, porque você sabe onde você quer chegar. É uma mudança grande, eu acho assim. Não é fácil no começo, lógico, existe a transição, você tem que pagar as contas, você tem que continuar escolhendo ainda clientes que pagam. Mas o bom cliente parece ser aquele que te faz crescer, que para você entregar para ele, você vai sair maior do que você entrou no projeto. Sim. E não simplesmente empacotou mais um produto, entregou, falou, você está no automático. Senão você vira basicamente uma linha de produção e não aumenta o seu valor com o tempo. Eu acho que nosso grande desafio não é trabalhar mais horas, mas é que a nossa hora tenha um valor maior. Sim. Que a gente estava conversando lá fora. Eu não quero trabalhar 40 horas por semana, eu quero trabalhar 40 horas por mês. Eu não quero ganhar menos. Então a gente tem que aumentar o valor da nossa hora. E aí tem que fazer de uma forma estratégica. Onde você quer chegar? Quem que te faz crescer? Você tem que crescer para aumentar o valor da hora. Sim, e tem muito aquela questão quando você sai daquele simples processo de troca, porque o que eu falo quando você simplesmente vende hora? Você troca um ativo escasso, raro, que só diminui, por dinheiro que é impresso todos os dias e sofre pressão inflacionária. E as pessoas não pensam nisso porque elas são pressionadas pelas contas, pelas questões da sociedade mesmo. Então, a sociedade quer que você ande com um carro grande, quer que você use determinado tipo de roupa, determinado tipo de relógio. Só que aí, no final, você está fazendo essa troca e o problema é que o seu suprimento de tempo só está acabando. Aquela história, né? Você trocaria seu suprimento de ar enquanto você está mergulhando por um Rolex? Eu acho que não. E se você olhasse para o tempo que você tem, um suprimento de ar, uma hora ele vai acabar. E você pode ter toda a linha Rolex dentro da sua casa, se você quiser, né? E eu complemento com uma coisa. O dia de todo mundo tem 24 horas. Sim. Não tem dinheiro, não tem mágica que faça estender as 24 horas. E você vai ter que fazer caber tudo que importa dentro daquelas 24 horas. Mas eu acho que isso é uma das maiores mudanças de mentalidade. Eu já comentei com o Toya várias vezes. É muita coisa que você muda na sua vida quando você sai do CLT para o empreendedorismo. Você começa pelo mais fácil. Abre 2 contas correntes, né? Essa aqui é minha conta corrente para pessoa física, essa aqui é a jurídica, mesmo que você não tenha o CNPJ, mas ela está lá. 2 números de WhatsApp, muito importante, porque um deles você desliga à noite e no fim de semana, que é o business. Você começa pelo básico. Só que tem outras coisas que mudam. E uma das coisas que eu acho mais fundamentais é esse gerenciamento de tempo. De vez em quando eu me perco. De vez em quando eu queimo o feijão, porque eu botei para cozinhar enquanto eu estou na reunião com o lead. E quando eu vi, a reunião durou mais tempo que eu devia. Ok. Mas o tempo é seu. Então, a prioridade. O Toya estava falando disso. Toya, para mim, a prioridade hoje é a vida pessoal, mais do que a profissional.
Claro que eu quero vender, eu tenho conta para pagar, a Enel não está nem aí se eu paguei ou não a conta, enfim. Mas eu sou o que se chama de geração sanduíche. Eu tenho uma filha de 9 e uma mãe de 86. Eu já tive há 3, 4 semanas, eu acho até que a gente tinha uma reunião e eu tive que desmarcar, porque eu tive que sair correndo para ir buscar. Eu moro na Lapa, busquei minha mãe na Vila Leopoldina para levar no Santa Maggiore da Brigadeiro Luiz Antônio. Então, isso é uma prioridade. Tive que trabalhar até mais tarde depois? Tive, mas é a prioridade. Minha filha ficou doente, ela é uma prioridade. Agora, tem dias que eu falo, filha, fica aí vendo televisão, fica com o papai, alguma coisa que a mamãe tem que trabalhar. Então, esse gerenciamento de tempo também é muito importante. E você começa a ver, e eu não quero aqui parecer fanática religiosa, espiritualizada, mas você começa a ver que isso tem a ver com o seu propósito de vida. Você fala assim, cara, que legal. Eu já sei quem eu sou agora como profissional, então deixa eu ver como é que eu vou aplicar isso no meu novo dia a dia. Sim. É um pouco isso que vem acontecendo. Por isso que eu acho, olha, a gente estava falando lá fora, por isso que eu acho que às vezes demora um pouco para você virar essa chave. Porque até você descobrir seu propósito, seu posicionamento, quem sou eu na fila do pão, não é verdade? E você aplicar isso no seu negócio, demora um pouquinho. Que é parte desse redescobrimento, desse aprendizado também. E acho que tem uma questão que o Toya trouxe, que a gente antes tinha muito a questão de X horas à disposição. Claro que como executivos a gente entregava X mais Y, sempre, nunca X. Nem o time entregava X, né? Acho que nunca a gente entregou só X. Mas quando a gente muda para um novo pacto, né? Para uma nova forma de trabalho, e a gente passa a entregar valor e não horas, como que é essa entrega de valor? Sim. Como que o outro lado vai compreender? Porque tá todo mundo ainda na lógica do passado. Sim. Né? Então, assim, a lógica ainda que está nas cabeças são a lógica do passado. Então, assim, mas que dia, mas que hora, né? Quando não é sobre dia e hora. Sim. Né? Então, também tem essa dificuldade, né? Que a gente vive de como nos posicionarmos no mercado, que não seja por hora, não seja por dia, não seja por tempo, seja por entrega e valor percebido, e o valor, no caso de nós duas, marketing e recursos humanos, né? Comunicação e recursos humanos. É algo, inclusive, um pouco diferente de tecnologia, é mais intangível. Sim. Por ser mais intangível, a percepção de valor, ela é muito louca, né? Porque pode ser nada, tudo, nada, né? Então, realmente é uma descoberta diária, né? E Bia, se me permitir, eu vou para o outro lado, então. É mais subjetivo ainda. Eu estou vendendo mudança. Facilitar a mudança. Qual é o ROI disso? Olha, eu começo as mentorias dizendo, você irá mais rápido e mais longe quanto você se permitir. Porque o meu papel é facilitar. Exatamente. Meu papel é te indicar alguns possíveis atalhos que você vai ter que avaliar. Então, no meu caso... Você tem razão. No meu caso, mais ainda. eu olho assim e falo, olha, você vai levar alguns anos para amadurecer. Se encurtar isso alguns meses ou alguns anos que acontece. Eu tive um cliente recentemente que falava, puxa, cada conversa que a gente tem parece que eu progrido 10 semanas. Que legal. Então, exatamente esse feedback que você tem, porque ele falou, eu levaria meses para realizar isso aqui que a gente em uma hora tá entendendo. É por isso que a noção de tempo também muda, né? Claro. Porque Você às tem vezes que valorizar o tempo. O tempo, e não é 15 minutos. No meu caso, por exemplo, que eu faço muita apresentação e tal, a pessoa já quer... acabou de acontecer, marquei ontem uma apresentação para o dia 18, a pessoa quer que eu já mande o PowerPoint. E no meu caso, eu preciso estudar. Né? Eu nem me apresentei, mas eu trabalho com tendências de mercado, transformar essas tendências em planos. Eu preciso estudar. A Bia tem uma empresa de carro importado, o Toya tem uma empresa de carro nacional. Eu não vou fazer mais essa apresentação, eu preciso estudar, eu preciso entender do seu negócio. E essa questão de tempo, ela acaba mudando, porque você fala assim, peraí, eu preciso ter um tempo para esse estudo, que é o tempo muitas vezes não remunerado, ele vai fazer parte de um trabalho, mas que é o que vai trazer o valor para o seu negócio, para a sua profissão, para o seu trabalho, para a sua experiência. Então isso é muito louco também. E eu vou complementar só isso aqui. Quando eu falei que é o cliente que te faz crescer, realmente
é um tempo que você investe nisso, mas você vai crescer com isso, porque você vai refletir naquele mercado especificamente. Exato. E a próxima vez você já saiu lá na frente. Porque você já pensou. Então, por exemplo, você pega aquela pessoa, puxa, como o cara tem tanta sabedoria? Lógico, ele já gastou bastante tempo pensando nisso antes. Então, ele já refletiu sobre isso. Não saiu do nada, ele já leu grandes autores, etc. Então, esse investimento que você faz no cliente... Lógico, se você for computar na lógica corporativa, olha, tem o custo de desenvolvimento disso aqui, tá legal, mas você está crescendo, está aprendendo. Olha, também é um pouco a diferença entre o tempo e o prazo, vocês não acham? Quando a gente é CLT, você tem prazo. Eu tenho que entregar isso até às 5 horas da tarde para o meu diretor, até sei lá que dia. Agora não, agora você tem um tempo. É tão sutil, parece... uma questão de semântica, mas não é. É uma outra percepção. Isso é a lei de Parkinson. Porque quando você tem prazo, o que você vai fazer? Você vai expandir o prazo. Eu falo de Parkinson como se todo mundo soubesse. É que entre nós é tão comum, mas fala para todo mundo entender. Para quem está nos assistindo aqui, a lei de Parkinson é muito curiosa, né? A parte mais famosa dela é o trabalho se expande até o limite de tempo disponibilizado para sua entrega. Quanto mais demorado, mais importante o trabalho parece. Então, a lei de Parkinson é sensacional porque ela é uma síntese da ineficiência e do teatro corporativo. E é curioso porque quando você tem um prazo, o que você faz? Você tem que expandir o máximo que você está fazendo para que ele fique justo naquele prazo. Por quê? Porque, segundo o Parkinson, o trabalhador eficiente é punido com mais trabalho não remunerado. E se você entrega rápido demais, o seu chefe vai olhar e falar, pô, esse cara não está trabalhando. E quando você passa a ser dono do seu tempo, o grande beneficiário do aumento de eficiência é você mesmo. Então você não precisa enrolar, porque o cliente ele simplesmente quer aquilo resolvido. E o quanto antes, melhor. Tem até eu tive esse clique quando eu tinha a fábrica de software. Fábrica de software vende horas, né? E aí eu tinha emitido um orçamento, só que o cliente, quando é escopo fechado, ele compra a entrega. Ele não quer saber quantas horas, até porque ele sabe que quando você põe horas, aí o cara vai querer jogar. É típico do teatro corporativo. Vou tentar inflar para cobrar mais caro. Tinha um prazo de uns 20 dias, eu resolvi em 3 dias porque eu achei que era mais complexo, eu resolvi antes. Ele, pô, mas você vai me cobrar menos? Eu falei, se quiser eu te entrego daqui 20 dias. Não, eu pago. Eu pago porque eu quero isso recebido. Mas isso é muito importante, essa questão de tempo e prazo, porque principalmente com o uso da inteligência artificial, você tem uma melhoria de densidade de performance que é desproporcional. E aí a questão é a seguinte, quem que fica com o benefício do aumento da produtividade? Certamente não é o funcionário. Sim. É, bem verdade isso, bem verdade isso. Mas eu coloco uma pergunta para vocês. Quantos dos clientes de vocês ainda tentam associar a quanto tempo leva? Para medir quanto que você está ganhando por tempo? No meu caso, mede por causa da apresentação. Porque quando me fala assim, quanto você cobra para uma apresentação? Não vou nem falar de consultoria. Consultoria a gente consegue, já é mais fácil. Mas no caso de uma apresentação, quanto você cobra por uma palestra? Depende do público. Não, a palestra é de 1 hora. E não é assim que funciona, não é verdade? E faz a conta por hora por causa daquele pensamento tosco. Será que aquele cara ganha mais do que eu? É o pensamento tosco. E outra coisa, quando você paga o sindicato, se você não paga o sindicato, você desconta também um dia de salário do funcionário. Então, o funcionário ele é habituado a pensar por dia de salário. É complicado. E nivela também, porque daí você começa a comparar o tempo do fornecedor A custa tanto, do fornecedor B custa tanto. Então, isso aqui é mais barato. Ele não está vendo a entrega, o resultado. O problema da commodity. A commodity é algo que é vendido por especificação, né? Então, é o vender por quilo, né? Sim. A gente está vendendo por quilo de tempo. Mas... E falando em tempo, nosso tempo está esgotando. Você acredita? Passo rápido. Muito rápido. Aqui muito tempo, rápido. Né? A conversa é boa, vai embora. Pois é. A gente vai ter que continuar essa conversa, eu acho. Vai ter que continuar grandes insights aqui. Vamos. Bem, acho que foi uma bela de uma reflexão aqui. Especialmente para quem está começando nessa jornada, né? E são muitas as descobertas que a gente teve ao longo do processo, né? Acho que aqui a gente está todos vivendo esse processo, alguns mais tempo, outros há menos tempo, mas é um processo de descobertas diárias,
né? Sem dúvida. E Não possibilidades acabam. infinitas. E que não acabam, né? Porque você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Sim, é verdade. Eu posso fazer uma última observação? Claro. Por favor. Quando eu já estava uns 4, 5 meses trabalhando por conta, uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu tô só esperando você dar certo para eu embarcar nessa também. O dar certo é a avaliação de performance. E você não tem mais quando você é empreendedor. E eu virei para a pessoa e falei: mas o que é dar certo? É ganhar muito dinheiro? É eu comprar um carro novo? É eu ter mais tempo para minha filha? Eu falei: porque para mim, já estou dando certo. Eu estou dormindo melhor. Nossa. Que nem eu falo, né? Acordo. A ansiedade é outra. Então, acho que isso também é uma coisa. A gente fica com muito medo de não dar certo. Tira a avaliação de performance da sua vida. Você não precisa. O dar certo é você aprender, você se dar um tempo, se dedicar. Você vai ter que se dedicar e se esforçar talvez mais do que no CLT, porque não ter o salário no fim do mês se você não se dedicar. Mas é tão gostoso. Adorei, Mônica, adorei. Obrigada. Não, e me fez lembrar uma situação, né? O que é dar certo? Acho que é uma bela pergunta. O que é dar certo? As pessoas às vezes me criticam. Falam assim: ah, mas você consegue ganhar o mesmo? Eu falo: sim, o fixo. Ah, mas e o variável? Eu falo: O pessoal não eu não preciso, entende. né? Tipo assim, eu poderia ganhar o fixo mais variável, mas eu teria que ter time, eu teria que aumentar, e eu tenho a minha limitação, até onde eu quero trabalhar, né? Até onde é suficiente para mim, né? Então, acho que é isso, assim, é muito externo. E acho que aqui a gente está falando de que, nesse novo contexto, o parâmetro é você. Sim. Né? Chega do parâmetro ser de fora para dentro. Seja de dentro para fora. É uma coisa que o dar certo não tem resposta certa. É a sua resposta. Exato. Você define o que é dar certo. E muda também, né? Assim, não é o dar certo para o outro, é para você. O dar certo é dormir sem preocupação. Ah, então ainda não dei certo. Não, mas pra mim. A preocupação é pra mim, né? É bom. Eu tô batendo todos os microfones aqui. Mas o dar certo pra mim é dormir em paz. Sem saber que tem, sabe assim, 1000 problemas pra resolver? Não tenho 1000 problemas pra resolver. Sabe o que eu acho que pra mim, falei que era a última coisa, foi a penúltima, mas agora pra terminar, eu acho que o dar certo, no meu caso, é assim: as coisas que eu não gosto de fazer, hoje elas ocupam uma parcela mínima do meu tempo. Aquilo que eu falei de propósito. Porque todo trabalho tem uma parte legal e outra não. Vamos dizer que não. Sim. Não é legal assar frango às 7 horas da manhã de uma segunda-feira, batendo a segunda máquina de lavar roupa. Mas isso ocupa um espaço muito pequeno da minha vida. É tanto aprendizado, tanta coisa. Eu não só leio muito por causa do meu escopo de trabalho, mas para aprender muita coisa, para, sabe, ter assunto. Eu estava falando, a minha matéria-prima é o ser humano. Então, contato e tudo isso. Então, que legal. Para mim, esse acho que talvez seja dar certo. Você deu certo. Você dá certo. Então, Sempre dará. Podemos dizer que esse episódio deu certo. Deu certo. Só precisamos definir o nome dele, mas você saberá em breve, quando entrar no ar. Se já leu a thumb, já está definido. Valeu, turma. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada, Toia. Muito bom. Nossa, você aqui tem que ser Darei 5 episódios. Eu acho que isso aqui devia virar um...